O conteúdo que você ouvirá na sequência não é indicado para menores de 14 anos. Olá, amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast, podcast sobre crimes reais. Se você está ouvindo o Crimecast pela primeira vez, eu te agradeço pelo play e muito obrigado por ouvir o nosso podcast. Nós vamos hoje para o episódio de número 73, mas antes, eu quero pedir a vocês para seguir o Instagram do Crimecast, que é o Crimecast_podcast. Compartilhem o Instagram e compartilhem também os episódios para que mais pessoas conheçam o nosso podcast e eu possa continuar trazendo conteúdo para todos aqui. O link que o levará direto para o perfil do Instagram estará na descrição desse episódio. Eu quero pedir a vocês também, amigos, que aqueles que puderem entrar e se inscrever no canal seria de uma grande ajuda, tá? Eu estou tentando ter, um número bom de inscritos para que a gente possa trazer episódios com vídeos, tá? Então, se você já segue o Crimecast no Instagram, mas não está inscrito ainda no canal do YouTube, você procura lá, encontrar facinho também, se inscreve lá e a gente vai fazer, quem sabe aí em breve, dependendo ali da quantidade de inscritos, a gente consiga fazer episódios com vídeo, tá? É isso, amigos, nós vamos hoje para o episódio 73, é um caso também aí de desaparecimento, Eu particularmente gosto muito dessas histórias de desaparecimento ali, de todo desenrolar e aquele mistério. Então é isso, amigos, mais uma vez obrigado a todos aqueles que vêm me acompanhando e a gente vai hoje para o intrigante desaparecimento de Marshall Iwasa. Marshall Iwasa cresceu em Lethbridge, Alberta, e sua prima Cassie Iwasa diz que Lethbridge fica a mais ou menos 1 hora de carro ao norte da fronteira com Montana. Os pais de Marshall se separaram quando ele ainda era um bebê de apenas 1 ano e, durante a infância, ele cresceu junto da irmã mais velha, Paige, de quem era muito próximo. Tammy Johnson, mãe de Marshall, conta que o filho sempre foi uma criança muito calma e tranquila e, mesmo após crescer, o rapaz continuou assim. As primas de Marshall contam que ele vivia rodeado pelas crianças da família que adoravam brincar com ele e escovar o cabelo comprido do tio. Cat Lee, prima de Marshall, conta que ele sempre teve um espírito aventureiro e que Paige, a irmã mais velha, sugeria o tempo todo que ele fizesse coisas diferentes, como por exemplo, experimentar comidas exóticas, fazer passeios, caminhadas em trilhas, esportes aquáticos, etc. E aí nós vamos saber um pouco mais sobre esse jovem homem, o Marshall Iwasa. No ano de 2011, Marshall havia terminado o ensino médio e ingressou na área da construção, trabalhando com serviço braçal. Já em 2018,
Com 25 anos, Marshall decide se mudar para uma cidade chamada Calgary, pois havia se matriculado num curso de programação de computadores no Instituto de Tecnologia da região. Ou seja, Marshall decidiu mudar de carreira e sai do ramo da construção, buscando fazer algo que gostava muito, que era trabalhar com tecnologia. E aí, amigos, antes de continuar, né, eu acho que eu não falei aqui ainda, mas esse caso ele se passa no Canadá, certo? Não é nos Estados Unidos. E aí nós vamos para o ano de 2019. Na noite de 17 de novembro de 2019, um domingo, Marshall faz uma viagem de 2 horas de Calgary a Lethbridge para buscar algumas peças de computador que estavam guardadas em um depósito. No caminho, Marshall decide passar na casa da mãe, Tammy. Tammy se recorda que o filho chegou em sua casa por volta das 10h30 da noite, e após ele chegar, ela o informou que estava com alguns problemas em seu computador de novo e pediu que o filho desse uma olhada para ela. Tammy Johnson não segura as lágrimas ao relembrar isso, pois naquele dia foi a última vez que viu o filho. Marshall olhou o computador da mãe e mais ou menos às 23 horas disse a ela que precisava ir embora. Tammy lembra que disse ao filho que ele podia ficar na casa dela e passar a noite por lá. Porém, segundo Tammy, Marshall disse que precisava fazer algumas coisas ainda, então precisava ir. Tammy lembra que acompanhou o filho até a porta e antes que ele fosse, disse que o amava e o abraçou, se despedindo. Essa foi a última vez que Tammy Johnson viu seu filho. No dia 26 de novembro, 9 dias após ter visto o filho, Tammy está no Havaí com sua outra filha, Paige, quando ela recebe uma ligação chocante da polícia. A polícia informa a Tammy que o carro de Marshall tinha sido encontrado num lugar chamado Pemberton e que o carro tinha sido incendiado. Os policiais contaram que receberam essa informação de trilheiros que, no dia 23 de novembro, encontraram o carro de Marshall queimado em uma trilha próximo de um local chamado Cabana Brian Waddington. O lugar é uma área bem isolada que fica a cerca de 14 horas de viagem de Lethbridge, onde Marshall foi visto pela última vez. Tammy diz que ao saber daquilo ficou muito confusa, pois para ela não fazia sentido nenhum que o carro do filho estivesse ali. Então, amigos, para a gente ter uma noção exata aqui, né? O Marshall, ele no ano de 2018, ele começa a fazer uma faculdade, né? E no ano seguinte, né, já no final, ali perto do final do ano, acontece o ocorrido, né? Ele passa na casa da mãe e 9 dias depois ela soube dessa questão, né? Do carro dele ter sido encontrado e ter sido incendiado. E aí entra aqui o relato de um investigador particular que explica que lugar é aquele onde o carro do jovem foi encontrado, né? Mike Hoffman diz que é preciso subir cerca de 6 quilômetros em uma estrada em péssimas condições, traiçoeira e muito íngreme.
A família de Marshall acredita que ele não tinha nenhum conhecimento daquela área e que, por isso, não entende como o carro dele foi parar naquele lugar. Após a família saber de todas aquelas informações e sem nenhum sinal de Marshall, Paige faz um BO dando queixa do desaparecimento do irmão. Após isso, a família de Marshall tem acesso às fotos feitas pelos trilheiros do local onde o carro foi encontrado. Nas fotos, é possível ver várias coisas como roupas, caixas de papelão e itens pessoais jogados no chão, no meio da trilha, e um pouco mais à frente, a caminhonete de Marshall completamente queimada. Essa foto, amigos, eu postei no Stories lá, no Instagram do podcast, né, para anunciar o episódio. E para quem não acompanha lá, não viu, né, imaginem uma trilha realmente ali, uma trilha estreita, mas que cabe ali um carro, e várias coisas, caixas com roupas como se tivessem sido jogadas ali na trilha, e cerca de uns 30 metros mais à frente, uma caminhonete, né, que você percebe mesmo de longe, é um veículo queimado, incendiado, e muita mata ao redor ali, né? Mata, floresta de um lado e de outro, e na frente. O local onde o carro foi encontrado é como se fosse ali já o finalzinho da trilha onde um carro conseguiria ir. Então foi nesse cenário que o carro e as coisas ali foram encontradas. Ou seja, as coisas que provavelmente estavam na parte de trás do veículo foram jogadas para fora do carro e não foram queimadas. Tem esse detalhe, né? As coisas elas estão jogadas ali, mas estão intactas, né? Apenas o carro teria sido incendiado. Muitos itens pessoais de Marshall foram encontrados ali perto do carro, mas não há nenhum vestígio do corpo do homem no local ou nas redondezas. Mas há, dentre as coisas, alguns objetos que os familiares de Marshall não acreditam que fossem dele, como, por exemplo, alguns celulares e laptops e 2 videogames. Após receber a notícia de que o filho estava desaparecido, Tammy volta imediatamente para casa em Lethbridge e vai até a polícia local para se reunir com os investigadores que estão à frente daquelas investigações. Tammy fica chocada ao ouvir dos policiais que eles acreditam que Marshall tenha se suicidado. Durante as investigações, é apurado pela polícia que Marshall não estava mais na faculdade, pois havia trancado o curso, porém não tinha informado isso a nenhum dos familiares. Isso fez com que a polícia considerasse a hipótese de que Marshall estivesse deprimido, corroborando a tese de suicídio. A mãe de Marshall, porém, diz que há vários motivos para se trancar um curso na faculdade e defende também que o filho, como um homem adulto, tinha o direito de falar sobre isso somente se quisesse e que aquilo era algo completamente normal. Tammy critica a forma como os policiais conduzem a investigação e diz que eles querem acreditar que Marshall tenha tirado a própria vida para que não precisem investigar um possível crime. Então, olha só a tese da polícia que eles elaboram ali muito rápido, né? No momento que eles descobrem que o cara tinha trancado o curso de faculdade, eles disseram, não, o cara parou de estudar, né?
trancou a faculdade porque estava deprimido. E aí é bem questionável você levantar exatamente essa hipótese por conta disso, né? Como a mãe do Marshall fala, existem N motivos para se trancar um curso de faculdade. E aí a Tammy, ela ainda faz uma crítica ali, né? Dizendo que parece que os policiais ficam meio que forçando no sentido de que o Marshall se suicidou justamente para eles não terem tanto trabalho ali para investigar se eles forem considerar um crime, né? O policial aposentado de Lethbridge, David Hastie, diz não acreditar na hipótese de suicídio no caso de Marshall Iwasa. Com muitos anos de experiência, David diz que não é comum que as pessoas peguem o carro e dirijam por centenas de quilômetros para só depois fazer isso. Sem acreditar naquela possibilidade, a família de Marshall decide refazer os passos do homem após ter saído da casa da mãe no dia 17 de novembro. Tammy diz que Marshall a informou que passaria em um depósito para pegar algumas coisas no local. Eles apuraram que entre as 23 e 6 da manhã não é possível acessar o depósito. Ao chegar no local, após as 11 da noite, ele digitou o código de acesso, mas não conseguiu entrar por conta dessa regra do horário. Foi verificado que durante toda a noite, Marshall continuou usando o código para tentar entrar, mas conseguindo acesso somente após as 6 horas da manhã. Pelos registros, Marshall teria ficado no depósito por mais de 2 horas, utilizando o código às 8h24 para deixar o local. Ou seja, esse é o último rastro deixado por Marshall após ter visto a mãe naquela noite de 17 de novembro. Então, amigos, cabe aqui um comentário que é o seguinte: eles apuram, né, os familiares, que esses depósitos, e aí para quem não sabe, é muito comum, principalmente nos Estados Unidos, mas no Canadá também existe esse serviço, que é você ter ali galpões com depósitos, compartimentos ali que são individuais. As pessoas pagam ali uma taxa e elas têm acesso a esses depósitos para guardar o que elas quiserem, algo particular, né? São vários depósitos, compartimentos grandes, né, onde você pode guardar coisas. E aí o interessante disso aqui é o seguinte: dessa regra, né, essa norma de não ser possível acessar o depósito entre 11 da noite e 6 da manhã. Será que o Marshall ele não sabia desse detalhe, né? Porque a gente sabe que ele sai da casa da mãe dele já por volta das 11 horas da noite. Então, ele não teria motivo para ter pressa se ele ia passar no depósito, se ele só teria acesso na manhã seguinte, 6 da manhã. Então, fica essa dúvida, né? Ele poderia muito bem, se ele precisava passar nesse depósito, ter ficado na casa da mãe, à noite na casa da mãe, e ter ido ao depósito só no momento que ele poderia acessar. Eu imagino que talvez ele não soubesse dessa regra, ou talvez tivesse ali preocupado em pegar algo ali que fosse muito importante, ou fosse resolver algo que era muito urgente, e decidiu arriscar para ver se conseguia acessar esse depósito naquele horário, mas ele não consegue, né? Ele só consegue realmente na manhã seguinte. Então, esse ponto me chamou a atenção, né? Fica essa incógnita, né? Se ele sabia dessa regra,
porque mesmo assim ele ainda foi tentar entrar, sabendo que não era possível entrar. Então fica essa coisa aqui no ar, né? Por que ele fez isso? Com essas informações, a família pede acesso ao depósito utilizado por Marshall, mas percebe que no local tudo parecia estar dentro da normalidade. Nada de incomum foi encontrado. Eles também solicitam as imagens das câmeras de segurança, porém, pelas regras de armazenamento de imagens do local, as imagens daquele dia já tinham sido apagadas. Tammy Johnson, então, tem a ideia de visitar algumas das empresas que ficam perto do depósito, na esperança de que as câmeras desses estabelecimentos tivessem capturado alguma imagem, mas sem sucesso, ou seja, não havia nenhum sinal de Marshall. A jornalista Jeanette Rocher, do jornal Bridge City News, diz que sem as imagens das câmeras de segurança, tudo ficou ainda mais difícil, pois não era possível ter nenhuma noção do que havia ocorrido, como por exemplo, Marshall estaria acompanhado de alguém? Alguém teria o abordado em algum momento? Alguma pessoa teria feito algo a ele? A família então decide procurar imagens em postos de gasolina que ficam ao longo do caminho entre Lethbridge e Pemberton, para saber se há, quem sabe, alguma imagem do carro de Marshall. Mais uma vez, nenhuma imagem dele ou de seu veículo é encontrada, deixando a família frustrada e cada vez mais aflita. E aí, em 4 de dezembro, com um inverno severo castigando a região, a polícia informa que irá suspender as buscas por Marshall Iwasa. As autoridades responsáveis pelas buscas anunciam em entrevista coletiva que o motivo da suspensão era o clima e o relevo da região. Então, eles sabem que o Marshall saiu do depósito pela manhã, em torno de 8h24 da manhã, né? E nas redondezas ou em alguns postos de gasolina, né, que ficavam ali no caminho que ele fez de Lethbridge a Pemberton. Então, eles, por azar, não encontram nenhuma imagem sequer, né? Porque aí se poderia ter alguma noção, né? Se ele estava só, se ele estava com alguém. Então, realmente, aquilo foi deixando a investigação cada vez mais difícil. E aí, para acabar de piorar, a polícia decide suspender as buscas por ele ali já no dia 4 de dezembro. E como aquela época ali, né, já o inverno bem severo, em torno de 8 dias depois eles já suspenderam as buscas, né, pelo Marshall. Tammy Johnson chora ao lembrar que aquele momento foi bem difícil para ela, pois imaginava que o filho poderia estar naquela região remota, precisando ser encontrado o mais rápido possível, e com as buscas sendo canceladas, ele não teria mais ninguém o procurando, e aquilo poderia significar que ela nunca mais o veria novamente. Ela, como mãe, né, acreditando que o filho estivesse naquela região, né, ela ficava ali muito mais aflita ainda, sabendo que não tinha mais ninguém procurando pelo filho, né? Porém, a família de Marshall não desiste e continua seguindo toda e qualquer pista no intuito de conseguir alguma informação que possa levar ao paradeiro de Marshall. Eles então decidem enviar mensagens
para uma rede social de Marshall e percebem, algum tempo depois, que as mensagens foram visualizadas. Cassie, prima de Marshall, diz que aquilo lhes deu alguma esperança de que o jovem estivesse vivo em algum lugar, mesmo com algumas pessoas afirmando que aquilo se tratava apenas de uma falha no aplicativo daquela rede social. A mãe de Marshall, ao saber daquilo, ficou realmente muito esperançosa, pois prefere acreditar que o filho na verdade está vivo e apenas decidiu, por algum motivo, recomeçar a vida em um outro lugar, e diz que essa hipótese lhe dá muita esperança de que um dia consiga ver o filho outra vez. Cat, também prima de Marshall, diz que após aquelas mensagens serem abertas, mandou um e-mail para a rede social em questão, pedindo a eles que ajudassem na investigação do desaparecimento. Segundo ela, os representantes se prontificaram a cooperar, porém, exigiram que a polícia os convocasse e solicitasse um mandado para que aquilo fosse feito. Tammy explica que não há nenhuma razão lógica para que o filho tenha decidido começar uma nova vida em outro lugar, mas diz que essa é a única possibilidade que a faz ter um pouco de paz, pois isso significaria que Marshall está vivo e está bem. Então a mãe, ali, diante daquela situação que deve ser horrível, para uma mãe, para um pai, e aí não se fala, qual foi a rede social. E aí elas ficaram imaginando e acreditando ainda, na esperança de que talvez o Marshall tivesse, por algum motivo, decidido ir para um outro local, começar a vida em um outro lugar. A mãe dele diz que aquilo não fazia sentido, mas ela estava se apegando àquela possibilidade, No ano de 2020, a família de Marshall então decide recorrer a investigadores particulares e especialistas em buscas e contrata o investigador de incêndios Mike Hoffman e o policial aposentado de Lethbridge, David Hasty. Em julho do mesmo ano, com o auxílio de um clube de off-road, familiares de Marshall e sua equipe decidem refazer a difícil viagem até a remota área onde o carro de Marshall foi encontrado. Cassie, prima de Marshall, diz que mesmo com uma equipe preparada e sabendo para onde estavam indo, eles se perderam no caminho em algum momento, por conta da enorme dificuldade que era andar pelas estradas da região. Então você vê que lá era um local, era um lugar bem remoto, bem complicado realmente, e isso faz a gente ficar imaginando o seguinte: o cara que ia, como a polícia afirmava, o cara que ia tirar a própria vida, ele teria todo esse trabalho de dirigir mais de centenas de quilômetros e ainda pegar uma trilha dessa. É uma coisa para se pensar se isso é plausível, essa possibilidade. Cassie conta que todo o percurso era esburacado e estreito, e em dado momento os carros tiveram que atravessar inclusive por riachos que passavam no meio das estradas. David Hasty explica que foi complicado organizar a busca e diz que teve que recorrer a um grupo aborígene que vivia mais próximo da região, que o orientou a procurar alguém que conhecesse muito bem o local para que pudesse entrar
naquela área. Então é o que eu falei, era uma localidade que era muito difícil de chegar, né? Cassie conta que foi perturbador chegar ao local onde o carro de Marshall estava e ver o veículo naquelas condições. Cat, a outra prima, diz que a sensação que teve ao ver o carro de Marshall foi de que alguém incendiou o carro para encobrir algo. Após darem uma olhada no que sobrou do carro, David Haste comanda uma missão de busca que visa cobrir uma área num raio de 5 quilômetros de distância do carro de Marshall. David explica que queria levar cães de busca para aquele local, pois, considerando a tese de que Marshall teria dirigido até aquela região para cometer suicídio, seria preciso vasculhar o lugar para eliminar essa possibilidade. O ex-policial de Lethbridge diz que conseguiu o auxílio da Associação Canadense de Cães de Busca e Resgate, e a área foi verificada por vários dias, sempre saindo do ponto em que o carro estava e indo em várias direções diferentes, abrangendo a maior área possível. Mesmo vasculhando toda aquela região, nenhum vestígio de Marshall é encontrado na floresta. Além das buscas feitas, a polícia e a equipe também investigam o incêndio no carro do jovem. Mike Hoffman, especialista em investigação de incêndios, apura que os familiares de Marshall tinham sido informados sobre uma investigação de incêndio que estava sendo feita após o carro ser encontrado. Porém, Mike descobriu que essa investigação, na verdade, não tinha sido feita dentro dos padrões exigidos. Mike explica que após chegar ao local com sua equipe, ficou surpreso, pois percebeu que o assoalho do carro ainda estava intacto, com os destroços originais do incêndio, ou seja, segundo Mike Hoffman, o primeiro investigador não teve uma noção exata do que aconteceu no local do incêndio. O especialista explica isso, afirmando que o investigador não tinha ideia, por exemplo, se havia ou não marcas de bala no piso do carro, ou se havia restos humanos no porta-malas do carro. De acordo com Mike, esse investigador simplesmente não investigou os destroços do carro. Então, olha isso, cara. Esse especialista, contratado pela família, ele já percebe isso logo de cara quando ele chega lá. Mike passa 1 dia e meio investigando o carro juntamente com sua equipe e então descobre algo alarmante. Bem ao lado do banco do motorista, próximo ao cubo de transmissão do carro, foi encontrado um isqueiro da marca Zippo que estava aberto. E aí, amigos, só para explicar esse isqueiro, o isqueiro Zippo, depois vocês podem colocar até no Google, né? Aquele isqueiro que a gente vê muito em filme. Ele tem uma tampazinha assim que ele abre e aí já tem a chamazinha lá do fogo. E é encontrado esse isqueiro, né, dentro do carro lá, e isso não tinha sido visto pela primeira investigação, a investigação da polícia de lá. Eles encontram esse isqueiro aberto, então isso indica que o isqueiro foi utilizado, muito provavelmente, né, para incendiar o carro. Ou seja, aquilo indicava que o incêndio no carro de Marshall foi criminoso. Mike Hoffman explica que além do isqueiro aberto,
havia outros motivos que o levaram a concluir que aquilo tinha sido um incêndio criminoso e não natural. Mike diz que um desses vários motivos foi constatar que o fogo não atingiu o compartimento do motor. Então, ficou claro que o incêndio aconteceu no compartimento de passageiros. Outra coisa foi que as portas do carro foram deixadas abertas para que entrasse ar, contribuindo com a passagem de oxigênio por dentro do veículo, pois isso faz com que as chamas se propaguem com mais facilidade. Mike faz um relatório completo e cita também outros 2 focos de incêndios em arbustos próximos do local onde estava o carro. Ele explica que estava claro que havia acontecido ali 3 eventos de incêndios distintos. Para Mike, só havia 2 possibilidades para aqueles incêndios. A primeira era a de que aquilo poderia ter sido causado pela queda de 3 raios praticamente no mesmo lugar. Ou a segunda e mais plausível das hipóteses, a de que aqueles incêndios foram causados por alguém. Diante do relatório de Mike e com a expedição feita por sua equipe e com a presença no local do ex-policial David Haste, a polícia então decidiu fazer uma nova investigação. Mesmo ciente de todas aquelas novas informações, a polícia considerou os indícios como inconclusivos. E isso chamou bastante a atenção da imprensa, que achou aquilo estranho. A polícia foi lá e disse: tudo bem, vamos fazer também aqui uma nova investigação, mas depois ela disse que não. Todos esses indícios, eles são inconclusivos. Não dá para abrir o caso e colocar como investigação criminal por conta disso, não. Olha só. Após o parecer da polícia, Cat Lee diz que não entendia como as autoridades locais ainda mantinham aquele posicionamento em relação ao caso e diz que, em sua opinião, a polícia não parecia dar importância ao caso. O parecer da polícia dizia que considerava o desaparecimento de Marshall Iwasa algo suspeito, mas acreditava que não se tratava de um caso criminal. Ou seja, para os investigadores de Lethbridge, não havia nenhum indicativo de que necessariamente tivesse ocorrido um crime. Segundo Jeanette Rocher, apresentadora de um programa de TV local, a tese da polícia era de que Marshall teria dirigido seu carro até aquela região por vontade própria e sucumbiu ao clima, ou foi lá para tirar sua própria vida, fazendo isso usando seu próprio carro. Os familiares de Marshall são avisados pela polícia de Lethbridge que o caso só passaria a ser considerado passível de investigação criminal se fosse encontrada uma arma, um corpo ou uma quantidade considerável de DNA ou sangue de Marshall em algum lugar naquela área. Então, cara, mesmo com todas aquelas informações ali, com tudo que é descoberto, os caras batem o pé e dizem: não, aqui a gente ainda acha que não se trata de um crime. Mike Hoffman, especialista em incêndios, lamenta a posição da polícia e diz que não vê nada que impeça que o caso seja investigado como um crime de fato. David Haste, policial aposentado de Lethbridge, diz que o principal motivo para alguém incendiar um carro seria para encobrir ou eliminar provas. Diante da posição da polícia,
em não querer classificar o desaparecimento de Marshall como um caso criminal, a equipe de Mike Hoffman ainda aponta outro indício que sugere que aquilo se trata de um crime. Mike explica que a barra de direção foi completamente removida do carro e nunca foi encontrada. Para o especialista, aquilo seria uma forma de eliminar possíveis impressões digitais no volante do veículo. Então é outra coisa, cara, que também para mim fica muito claro, né? Se não ocorreu um crime, por qual motivo o cara removeria o volante do carro, né? Analisando a cena, Mike diz que não faz sentido nenhum que o próprio Marshall tenha dirigido seu carro até ali, espalhado seus pertences e ainda retirado a coluna de direção para depois entrar na mata e cometer suicídio. Tammy Johnson, mãe de Marshall, acredita na hipótese de que o filho poderia ter visto alguém precisando de ajuda na estrada e simplesmente teria parado para ajudar, e depois disso, alguma coisa teria acontecido. David Haste diz que acredita na possibilidade do jovem ter dado uma carona a alguém, ou quem sabe, pode ter sido forçado a entregar drogas, algo nesse sentido. Durante todo o tempo após o desaparecimento de Marshall e Wassa, tanto a polícia de Lethbridge como a polícia montada canadense recusaram pedidos de entrevista com seu parecer oficial sobre o caso para documentários que visam ajudar na solução do caso. Já se passaram mais de 5 anos desde que Marshall desapareceu e sua família ainda continua sem entender e sem saber o que de fato aconteceu com seu ente querido. A mãe de Marshall confidencia que sempre que está na estrada dirigindo e vê alguém andando, ela sempre verifica se é seu filho, pois se apoia na esperança de que Marshall ainda está vivo e de que um dia ainda o encontrará, pois simplesmente não quer imaginar a dolorosa possibilidade de que nunca mais o verá novamente. É isso, amigos. Mais um episódio, né? Aqui a gente termina esse caso, que é um caso bem intrigante também, né? É um caso que aconteceu recentemente, né? A gente pode dizer assim, levando em conta aí outros casos que já tem muitos anos, mas já tem um tempo considerável, né? Foi em 2019, em novembro agora, já se completaram 5 anos e a família não tem nenhuma notícia do rapaz até hoje. Então é isso, amigos, mais um episódio para vocês aqui e em breve eu volto aqui e dizer para vocês que eu vou realmente trazer aqueles casos brasileiros que de vez em quando acontece aqui, né, casos criminais. Não todo tipo de caso, porque senão aí ia virar um jornal, né, um noticiário policial, mas aqueles casos que chamam mais a atenção e eu vou trazer para vocês. Inclusive eu tenho 2 casos, né, brasileiros dessas histórias que saíram aí em grandes jornais, né, e eu vou trazer para vocês aqui num episódiozinho ali mais curto, né, um episódio menor. Eu vou trazer para vocês aí muito provavelmente já o próximo episódio, tá? É isso, amigos, até daqui a alguns dias aqui no Crimecast.